O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Bem, pessoal, a gente vai começar aqui esse giro, né, pela bacia do Pacífico com talvez a notícia mais importante, mais impactante, que é o seguinte: a China e outros 15 países, né, assinaram a Parceria Econômica Regional, né, a RCEP, na sigla em inglês, que é a fatura, né, dos nossos ouvintes mais antigos, né, talvez se lembre, no início de 2017, em janeiro, né, nos programas de janeiro, uma das primeiras coisas que o Donald Trump fez após assumir o governo dos Estados Unidos foi sair da parceria Transpacífico, que foi negociada, né, por quase 10 anos antes, pelo governo Obama, e que uniria, né, Estados Unidos e diversos países da bacia do Pacífico, tanto como Japão, Austrália, assim como Chile, México. México e o Canadá entravam até por terem, né, a parceria, por estarem no USMCA com os Estados Unidos. E o Donald Trump saiu dizendo que isso era uma ameaça, né, aos empregos. E na época, vocês podem inclusive conferir o áudio, eu disse que era uma grande burrada, porque ele rasgava, né, o acordo sem ganhar nada em troca, sem negociar nada, e abriu um grande vácuo no Pacífico para uma maior influência chinesa. E aí eu vou ser babaca, vou levantar a plaquinha do Eu Avisei, e 4 anos depois chegou a fatura. Porque agora nós teremos o maior bloco comercial de livre comércio do mundo, com cerca de 1/3 da população, 1/3 do PIB mundial, unindo a economia chinesa às economias da ASEAN, do Sudeste Asiático, da Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul. E o grande pulo do gato desse acordo é que o Japão não tinha acordo de livre comércio nem com a China, nem com os Estados Unidos, né? Vários desses países que entraram no RCEP já tinham acordo de livre comércio. Então você já tinha um acordo de livre comércio entre a Austrália e China desde 2015. A própria ASEAN, né, existe aí há décadas. Né? A ASEAN envolve ali os estados do Sudeste Asiático, como Vietnã, como Camboja, Tailândia, Indonésia, né, que é um mercado consumidor gigantesco. Só que o que o RCEP vai fazer então é juntar os pontinhos, porque vários desses acordos já existiam. Agora ele vai juntar esses pontinhos, especialmente com o Japão. Agora o Japão tem um acordo de livre comércio com a China e não tem com os Estados Unidos. O que o Donald Trump assinou quando ele conversou com o Abe foi um acordo sobre compra de produtos agrícolas e compra de armamento. Não foi um tratado de livre comércio. Né? Entre, por exemplo, China e Austrália, você tem ali uma retirada de tarifas de 95% dos produtos australianos. Então, você vai ter um grande bloco comercial e o Japão, economicamente, acabou se aproximando mais da China e a China preenchendo esse vácuo deixado pelo Donald Trump quando ele rasga, né, a parceria Transpacífico a troco de nada logo nos seus primeiros dias de governo. Então essa é a principal notícia. Claro que isso significa que com a assinatura o negócio vai estar vigorando amanhã. Não, vai ter um prazo de implementação de cerca de 2 anos. Tá? Então ainda tem 2 anos para as coisas se desdobrarem, mas a China largou na frente nessa presença econômica. E uma coisa curiosa do acordo é que, além de estabelecer, né, o livre comércio, ele vai priorizar a formação das cadeias produtivas internamente a esses países. Ele vai favorecer também não apenas o comércio, mas uma maior aproximação produtiva e de investimentos, tornando essas economias muito mais conectadas do que apenas pelo comércio.
Ainda, né, em relação à Bacia do Pacífico, né, já que a China foi a grande vencedora, como eu mencionei, a gente vai, né, primeiro para a China, já que a OMS anunciou que vai estar preparando, né, a missão de investigação que vai para a China, para investigar as origens do novo coronavírus. Depois nós vamos, né, para as relações China-Estados Unidos, onde tivemos pela primeira vez 2 eventos. Né? Pela primeira vez em 60 anos, o chefe de governo do Tibete no exílio, ou seja, né, o Dalai Lama é o chefe de Estado, né, o Dalai Lama é o monarca. Né? Aqui eu estou falando como se fosse o primeiro-ministro do Dalai Lama, né? O Lobsang Sangay, que é o presidente da administração central tibetana, que é o governo tibetano no exílio, não é o governo do Tibete chinês, foi recebido na Casa Branca. Tá? Ele não foi recebido pelo Donald Trump, mas foi recebido ali por altos oficiais dos Estados Unidos, pela primeira vez, como eu disse, em 60 anos, o que gerou bastante críticas de Pequim, e também pela primeira vez o Papa Francisco, se referiu aos uigures como um povo perseguido por motivos religiosos. Isso é interessante porque 2 anos atrás a gente falou da concordata, né, do princípio de concordata, né, entre a Santa Sé e o governo chinês em 2018, né, sobre a questão das investiduras, né, da nomeação de bispos. Né, é a questão da igreja que a gente vê na escola, tudo de novo, só que agora em relação à China. Então, também aí um calo chinês que o Francisco apertou. Aí a gente está falando de relação China e Estados Unidos, agora a gente vai falar de relação Estados Unidos-Rússia, né, especificamente no Pacífico, já que na última semana a gente teve 2 episódios. O primeiro foi que uma fragata russa no Golfo Pedro o Grande, que é o extremo oriente russo, deu um chega pra lá num destroyer dos Estados Unidos que teria entrado em águas territoriais russas. Quando eu digo um chega pra lá, foi quase uma colisão, quase um albarroamento. Tá? A Marinha dos Estados Unidos criticou a manobra extremamente agressiva, né, que poderia aí dar um problema bastante razoável, para não usar termos aqui que ferem o princípio family friendly, né, do nosso programa, e acabou sendo, né, um episódio delicado que dias depois a Rússia foi lá e trucou, fazendo um teste, né, ali na divisa das águas entre Pacífico e Ártico. Tecnicamente já era no Ártico, né, mas perto ali da fronteira entre Estados Unidos e Rússia, a fronteira onde está o Estreito de Bering, e uma corveta que fará parte da frota do Pacífico, em Vladivostok, e realizou o teste do míssil Tsirkon, que é um míssil antinavio hipersônico, atinge 9 vezes a velocidade do som, que dá mais ou menos 11 mil km por hora. Não, você não ouviu errado, eu não errei o número, tá? Eu sou ruim de exatas, mas nem tanto. E é uma daquelas armas que, um tempo atrás, o Putin, no seu discurso de Estado da União, anunciou, né, as armas invencíveis, as incríveis novas armas russas, né, que estavam previstas. E a Rússia realizou esse teste, digamos assim, ali na vizinhança, né, ali pertinho, né, e aí o recado também é claro. Né? Bem, das relações Rússia e Estados Unidos no Pacífico, a gente vai para a Península Coreana, onde um ginasta norte-coreano fugiu para a Coreia do Sul e ele teria pulado a cerca da fronteira. A questão é que, se vocês olharem, né, as fotos de como é a fronteira, né, a zona desmilitarizada entre as duas Coreias, tem que ser um baita de um ginasta, viu, para conseguir dar um jeito nessa cerca, porque não é uma cerquinha qualquer, não é uma cerquinha ali de separar a ovelha, entendeu? É um negócio
complicado ali, e muita gente investiga se não teria, então, uma falha nos sensores da cerca, já que a fronteira tem os sensores que denunciam impactos, né? Então, assim, se eu tentar derrubar, se eu meter o pé para tentar subir, elas têm um alarme ali em relação ao impacto. Da Península Coreana, no Japão, um painel das Nações Unidas disse que a detenção do Carlos Ghosn foi completamente arbitrária e violou os direitos humanos dele numa situação incomum de tão restrita. E recomendou que o governo japonês tivesse que indenizar, né, o Carlos Ghosn, que é nascido no Brasil, né? Do Japão, vamos para Taiwan, né? Ou voltamos para a China, né? Se você for aí um ouvinte do governo chinês, a gente voltou para a China, a gente não foi para lugar nenhum, né? A gente voltou para a China, não fomos para Taiwan. Brincadeiras à parte, o governo taiwanês decidiu suspender a capacidade de voo, decidiu manter no solo cerca de 150 dos seus caças F-16, depois que um deles desapareceu em um treinamento. Tá? Não há, pelo menos, nenhuma notícia de alguma hostilidade, de alguma escaramuça. Ele teria sido perdido, né, por algum problema ou mecânico ou na parte eletrônica do avião. Era um avião de um assento só, não era um biplace. O piloto tinha 44 anos de idade e ele desapareceu do radar 2 minutos depois de decolar. Então, o governo taiwanês decidiu colocar então todos os F-16 sem voar para que eles sejam inspecionados até descobrir alguma eventual falha. Além disso, Estados Unidos e Taiwan assinaram um acordo de cooperação de 5 anos em temas de saúde e tecnologia, embora o governo taiwanês desejasse, né, um acordo comercial com os Estados Unidos, porém os Estados Unidos acho que não vai cutucar tanto assim a questão. E para notícia, né, esquisita, né, para constar, foi que o parlamento de Taiwan estava debatendo uma lei sobre facilitar a diminuição de barreiras para a entrada de carne de porco, especialmente dos Estados Unidos. E aí você tinha lá, né, o pessoal mais protecionista, o pessoal que queria abrir, né, o pessoal que queria abrir mais é o governo, né, o Partido Progressista Democrático, que é, como eu disse, o partido do governo, o partido que deseja uma Taiwan independente, e o Kuomintang era o partido que queria mais protecionismo, né, mais fechado. E o Kuomintang levou um monte de vísceras de porco e começaram a atacar no parlamento. Tá? Então, assim, as fotos são nojentas, eu não recomendo que assista. De Taiwan, vamos para as Ilhas Salomão, que baniu o Facebook, dizendo que o país precisa de leis mais rígidas sobre cybercrimes, dizendo que a plataforma é usada para fins como difamação de caráter, ofensas à honra e idioma vulgar contra ministros e o primeiro-ministro. E o governo não tem nenhuma lei sobre internet. Tá? Então, o governo tinha uma brecha, né, esse vácuo legal, de simplesmente banir o Facebook sem precisar de aprovação do parlamento. Tá? Então, tá aí as Ilhas Salomão diminuindo a liberdade de expressão e mais uma vez aqui a gente recorre ao pessoal do RNZ, o Jornal da Nova Zelândia, que sempre fala, né, dos países insulares, né, da Oceania, né, então são sempre notícias que acabam agregando porque você raramente vê em outro lugar. Não é jabá, tá? Não estou falando para assinarem o RNZ nem nada, só mandar um abraço aí pro pessoal da redação do RNZ, que certamente são nossos ouvintes. Das Ilhas Salomão, vamos para a Austrália com 3 notícias. A primeira é: Austrália e Japão
concordaram em um pacto de cooperação militar. O Japão só tinha um acordo desse tipo com os Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava ocupado pelos Estados Unidos, era virtualmente um protetorado dos Estados Unidos nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, até o início da década de 1950. Né? E agora o Japão assinou um acordo de cooperação militar para estabelecimento de uma rotina de exercícios conjuntos e cooperação em inteligência e capacidade operacional com a Austrália. Nem precisa dizer, né, qual é o alvo, né, dessa conversa, desse acordo. Né? Começa com X e termina com Na. Então, fica muito claro aí que é mais uma cooperação militar entre países preocupados com a eventual expansão da China no Oceano Pacífico. O governo australiano soltou o relatório dizendo que forças especiais do país estiveram envolvidas no assassinato de pelo menos 39 civis afegãos de maneira ilegal, que esses assassinatos foram acobertados intencionalmente e, em alguns casos, esses assassinatos foram incentivados por superiores hierárquicos, como sargentos, né, os non-commissioned officers, como uma forma de inaugurar, entre aspas, soldados novatos. Né? Então, para você provar ali, para você estrear na guerra, você tinha que matar alguém, e em diversos desses incidentes foram civis, pessoas detidas e pessoas que não ofereciam risco. Tá? E já foi anunciado que os envolvidos que ainda estão nas Forças Armadas serão expulsos, porém as investigações ainda vão continuar, e teve partes do relatório que não foram divulgados, não foram publicizados, especialmente, né, os nomes. Né, mas pelo menos 13 ainda estão nas Forças Armadas australianas e terão 2 semanas para responder às acusações e recorrerem da expulsão das Forças Armadas. Finalmente, a gente falou em livre comércio, falamos em Japão, em China, em Austrália, e a China foi lá e tacou 200%, né, de imposto de tarifa nos vinhos australianos. A China alega que a Austrália subsidia os seus vinhos e por isso eles conseguem chegar muito mais baratos na China e mesmo e também são de menor qualidade do que o estabelecido. Tá? Segundo a BBC, 40% das exportações de vinho da Austrália vão para a China. Seria um mercado aproximado aí de uns 3 bilhões de dólares. Então a China foi lá, botou tarifas em cima. Vamos ver qual vai ser a resposta, já que teoricamente seria algo autorizado pelo Acordo de Livre Comércio, pois seria para responder aos subsídios estatais australianos. Né? Vamos ver como é que a Austrália vai se defender, qual vai ser a resposta. E aí, finalmente, a gente vai para a Tailândia, né, onde o governo, né, a monarquia, lembrando, a Tailândia é uma ditadura militar disfarçada de democracia e com um monarca absolutista divinizado quase, que leva uma vida absolutamente luxuosa, passou o Covid quarentenado num hotel na Alemanha, né, cheio de diamantes, ali com um harém à disposição, basicamente. Tivemos protestos no último final de semana que reuniram pelo menos 10 mil pessoas em frente ao quartel da Polícia Real tailandesa, e o governo anunciou que os líderes, né, dos protestos serão indiciados por crime de lesa majestade, né, que é uma lei que prevê até 15 anos de cana para quem difamar ou ameaçar a monarquia. É uma coisa assim, sei lá, não prefiro nem opinar. E pelo menos 20 dos líderes, né, das manifestações estão sendo ameaçados, né, com essa lei de lesa majestade.
E, finalmente, né, ainda na Tailândia, mas para a gente fechar aqui esse bloco, a Tailândia havia anunciado a apreensão de $1 bilhão de ketamina, tá? Cerca de 12 toneladas de ketamina, que é uma substância que já apareceu aqui no programa, inclusive quando eu comentei sobre a pronúncia, né? Porque a pronúncia em português, teoricamente, é cetamina, né? Mas o pessoal fala ketamina mesmo por conta da pronúncia em inglês. E aí, né, aprenderam lá, fecharam o depósito, as sacas lá do pó branco e tal, e aí foram fazer o teste, não era ketamina coisa nenhuma, era produto de limpeza, tá? Era um composto químico que usa para produzir produto de limpeza, que é fosfato de trissódio, não sei, trissodium phosphate em inglês, né? Em português imagino que seja fosfato trissódico, segundo o nosso querido Google, tá? E que é de produto de limpeza, tá? Então não era ketamina, polícia, né? Não, o chefe da polícia teve aí que se retratar. Então vamos tocar o barco.